Olá, muito boa energia para si que nos acompanha. Está no ar mais um episódio do podcast A Caminho do Angotique, uma viagem rumo ao maior fórum internacional de tecnologias de informação e comunicação de Angola e da África Austral. O Angotique acontece de 11 a 13 de junho no Centro de Convenções de Talatona, em Luanda, sob o lema Na Rota da Transformação Digital. Nelson Labs é o meu nome e uma vez mais estou com o meu companheiro Júlio. Viva! Viva! Saudações tecnológicas para todos que nos acompanham nas nossas plataformas digitais. Neste caso é o YouTube, Facebook, Instagram e LinkedIn. A nossa página oficial é Angotique Angola. E para quem quer saber mais sobre este evento, o Fórum de Tecnologia Nacional e Internacional, que é o Angotique, pode acessar o nosso site www.angotique.ao. O Angotique vai reunir durante 3 dias especialistas, empresas, startups e decisores para impulsionar o futuro digital do continente, não é, Júlio? Certo. E para este evento ser possível, se tornar uma realidade, era necessário que nos juntássemos aos nossos patrocinadores e colaboradores. Vamos assim então agradecer os nossos patrocinadores e colaboradores. Começamos por agradecer a Mercury, que nesta edição é co-organizador do evento, A New Cognito, o Fadicom, Angola Cables, o GGPN, a NCR, a Huawei, a ITGest, a TIS, Homem de Data, o Inacom, Luway Brokers a Unitel. e Fadicom. Também tem a Real Distribution. Nosso muito obrigado por estarem connosco nesta edição do Angotique 2026. E para hoje, o nosso tema é o papel das empresas patrocinadoras na transformação digital de Angola. E agora é hora de dar boas-vindas ao nosso convidado hoje, não é, Júlio? Certamente. O nosso convidado é responsável de marketing e comunicação da NCR, que é António Pinto. Seja bem-vindo. Olá, muito bom dia. Obrigado pelo convite. Em meu nome e em nome da NCR Angola, obrigado pelo convite. Obrigado nós e obrigado também para aqueles que nos acompanham através da nossa plataforma YouTube. E se ainda não garantiu o seu ingresso, o momento de fazer-lhe agora por via dos nossos canais digitais. O nosso site é www.angotique.ao. O nosso Facebook, Instagram e YouTube é Angotique Angola e o nosso WhatsApp é 937 509 214. Para dizer que este é o podcast A Caminho do Angotique, onde abordamos tudo em torno sobre o evento e recebemos como convidados os nossos patrocinadores, colaboradores e também as startups. Já começamos, não é? Já começamos. António Pinto, responsável de marketing e comunicação da NCR Angola. Qual é a visão e missão da empresa no atual cenário tecnológico e digital de Angola? Bem, a NCR é uma empresa com uma forte presença no mercado nacional. Portanto, nós existimos desde 1957, portanto, para o próximo ano faremos 70 anos de existência. Portanto, se tivéssemos o nosso bilhete de identidade, já teríamos 70 anos no próximo ano. E em 95 tivemos aqui uma mudança de proprietários, portanto passou de uma subsidiária de uma multinacional, passou a ser uma empresa detida por sócios angolanos, e também mudámos aqui um bocadinho o rumo da empresa. Portanto, no que diz respeito à nossa grande missão, ela visa dotar o mercado angolano de um conjunto de produtos e serviços ligados obviamente à área tecnológica, tornando-nos uma referência no nosso mercado de atuação, obviamente ajudando quer as pessoas, os nossos consumidores, quer as organizações a digamos assim, atingirem os seus objetivos. Muito bom. Dentro da abordagem daquilo que é a visão estratégica da NCR, quais são os principais serviços e soluções tecnológicas que a NCR oferece atualmente no mercado angolano? Nós, à data de hoje, atuamos basicamente em 3 grandes segmentos de negócio. Portanto, nós temos a nossa área de retalho, que é mais conhecida pelas pessoas que vivem aqui na cidade de Luanda, as lojas, não é? Onde nós temos produtos para o grande consumo e alguns serviços, como por exemplo a configuração de computadores, o arranjo de algumas máquinas, etc. Temos depois, obviamente, um retalho especializado com a área de online, o e-commerce. Portanto, nós temos a NCR Online, que
foi a primeira grande plataforma de comércio eletrónico ligada à STIC em Angola e que já vai no seu 9º aniversário, fará este ano, se não estou em erro, 9 anos de existência. E depois temos aqui um conjunto de soluções e serviços para empresas. Portanto, nós a partir de uma determinada altura focamos também a nossa atuação na venda de produtos e serviços para empresas, sejam elas pequenas, médias ou grandes empresas ou instituições públicas, privadas, etc. O lema desta edição do Angotic é na rota da transformação digital. O que este lema representa para a NCR? Bem, a NCR, quando foi criada, mesmo nos anos 50, e depois agora mais tarde nesta segunda viragem em 95, sempre esteve dedicada e focada a sua atuação na tecnologia. Claro que nos anos 50 a tecnologia era um bocadinho diferente, era uma tecnologia mais baseada em máquinas de escrever, em caixas registadoras para lojas e produtos para bancos na altura. Hoje, obviamente, o leque de produtos e serviços que nós comercializamos é um pouco diferente. São as televisões, são os computadores, são eletrodomésticos, são produtos e serviços para empresas e, portanto, a nossa atuação enquanto empresas sempre esteve ligada a esta associação direta à tecnologia. E, portanto, para nós é um bocadinho natural, obviamente, a NCR participar num evento como a Angotic. Júlio? A NCR é uma marca, não é uma marca nacional e internacional. Qual a importância de associar-se no evento como a Angotic para consolidar a reputação da mesma marca? Nós temos participado já em várias edições da Angotic. Não participámos em todas, efetivamente, mas já participámos em muitas das edições do evento. E, portanto, obviamente, nós estarmos presentes no evento permite-nos também sentir um bocadinho o pulso do mercado, ou seja, como é que o ecossistema tecnológico funciona. Eu lembro-me que há umas décadas atrás, nos inícios da Angotic, os players de mercado eram poucos e o sucesso, por exemplo, da Angotic consegue-se notar pelo conjunto de patrocinadores que existem associados em cada edição e que tem vindo a aumentar. Ou seja, isto também é fruto não só da liberalização do mercado, mas também de como é que a tecnologia é hoje um ponto crucial na vida, não só das pessoas, não é, de nós enquanto consumidores, mas também da vida das organizações e do próprio Estado, da própria administração pública. Hoje praticamente não se consegue ter uma interação com a administração pública, com as empresas, sem que isso seja feita de forma tecnológica, seja por telefonema, seja por um e-mail, seja por um website, uma aplicação, o que for. Já ninguém praticamente escreve uma carta, ainda que exista, não é? Ainda se escreve uma carta para se levar a uma instituição, mas quer dizer, a interação hoje entre o utente, o consumidor, o cidadão, o contribuinte e as organizações mudou e a tecnologia, no fim de contas, esse caminho nos vai, digamos assim, unindo. Inovação e serviços. Como a empresa tem acompanhado a evolução tecnológica e as exigências do mercado digital? Sim, vamos lá ver, era aquilo que eu estava a falar um bocadinho há pouco. Há uns anos atrás, a Angotic normalmente, por exemplo, tinha instituições como o ITEL, tinha empresas como nós, tinha empresas como a concorrência, tipo de uma Sestec, e mais 2 ou 3 empresas, uma empresa de telecomunicações, e não eram muito mais do que estas as empresas que normalmente participavam neste tipo de eventos, neste tipo de feiras. Hoje não. Hoje temos uma presença que vai, por exemplo, desde as startups, a empresas nacionais, a empresas estrangeiras, a mesmo organismos públicos, empresas de consultoria, empresas privadas que já participam e que já veem na Angotic uma forma não só de conhecer aquilo que se vai fazendo ao nível da tecnologia e de como é que essa tecnologia pode ser implementada nas suas organizações e, digamos assim, tirar partido. Porque, acima de tudo, a mais-valia da participação destas organizações é perceber que fornecedores é que podem ser, digamos assim, parceiros no seu negócio. E quando nós temos uma empresa, por exemplo, como a NCR, que já existe desde 57, há quase 70 anos, sempre a operar sem paragens, eu acho que demonstra bem o nível de confiança, de credibilidade
que qualquer empresa, seja ela pública ou privada, pode ter ao nos ter a nós como seu fornecedor, como seu parceiro. A NCR já participou em outras edições do AngoTIC. Nessas mesmas edições, conseguiu atingir os objetivos, as metas traçadas? E para este ano, o que é que o público pode esperar ou encontrar na stand da NCR? Sim, nós globalmente temos cumprido com os objetivos que nos colocamos a nós mesmos. Basicamente, à data de hoje é, acima de tudo, o networking e imagem, não é, da nossa marca. Globalmente, as empresas presentes na AngoTIC, que nos visitam, de certa forma conhecem ou interagem de alguma forma com a NCR, seja por via, por exemplo, do nosso canal online, seja por via do nosso segmento para empresas. Nós este ano trazemos basicamente duas grandes novidades. Trazemos uma de gestão de impressão, tanto de MPS, Managed Print Service, em que basicamente vamos demonstrar às empresas como é que elas podem controlar os consumos de impressão nos seus dispositivos, portanto nas suas impressoras, como é que é feito esse controle, essa monitorização dos acessos, como é que, por exemplo, as pessoas, as organizações podem controlar os consumos de tinteiros, de toners, de papel, quem é que imprime o quê, quando. Este pode parecer às vezes uma tecnologia muito simplista, muito redutora, mas o facto é que nós muitas das vezes vamos a repartições públicas, a instituições, e uma coisa tão simples como, por exemplo, um documento, um impresso, não existe. Eu acho que pode haver uma maior gestão dos consumos de impressão destes organismos, lá está, privados ou públicos, portanto temos e iremos demonstrá-lo. E depois outra área será dos chamados NOC e SOC, ou seja, muitas das vezes nós vemos aquelas salas cheias de monitores, não é, que fazem uma monitorização de como é que funciona a operação do negócio, seja do ponto de vista de segurança, seja do ponto de vista de redes, de performance, e nós temos alguns exemplos aqui em Angola deste tipo de soluções, e vamos, digamos assim, no nosso stand permitir que as pessoas tenham uma noção de como é que se pode monitorizar a sua infraestrutura em tempo real para que estejam muito mais resilientes, por exemplo, a situações como ataques cibernéticos, hoje em dia tão preementes, não é? Tão frequentes. Na visão da NCR, quais são os principais desafios da transformação digital em Angola? Nós temos ainda bastantes desafios, atenção, e os desafios da transformação digital estão de certa forma associados aos desafios que o país também tem. Portanto, nós, quer queremos, quer não, temos uma grande dimensão territorial, portanto somos um país vasto, e, portanto obviamente isso é positivo, mas também tem obviamente alguns entraves. Por exemplo, um deles é do ponto de vista de infraestrutura tecnológica. Nós temos vindo a melhorar muito nos últimos anos, mas ainda temos por vezes alguns constrangimentos no acesso à internet, ou seja, ela existe com qualidade, com alguma largura de banda, por assim dizer, mas ela não é democraticamente acedida por todas as pessoas de uma forma prática, acessível e a um custo justo. Portanto, temos que, digamos assim, permitir que isso aconteça. Depois temos, por exemplo, ainda dificuldades ao nível da capacitação de recursos humanos. Este processo da transformação digital será tão mais fácil para as pessoas como para as organizações, quanto mais formação as pessoas tiverem. Portanto, a percepção sobre o que é que são, digamos assim, os pontos fortes, os pontos fracos da tecnologia, por exemplo, muitas das vezes ouve-se falar naquelas burlas, nos ciberataques. Se as pessoas não tiverem, digamos assim, a capacidade da formação para receber uma mensagem, receber um e-mail, mas aquilo não é suspeito, aquilo não é de uma origem fidedigna, não é? Não devem teclar, não devem carregar, não devem clicar. E muitas vezes existe ainda uma certa... as pessoas ainda são acreditam muito no outro e, portanto, de forma ingênua têm esse tipo de práticas. Depois também, creio que há um grande desafio por parte da administração pública, a Administração Pública Nacional, de criarmos aqui um ecossistema e que haja uma certa
há já aqui um conjunto de sistemas comuns em toda a administração pública. É por vezes muito complicado para nós, enquanto cidadãos, termos que nos deslocar, por exemplo, a um organismo público para tratar de um documento, e é sempre preciso, como eu costumo dizer, o pai e a mãe vivos, né? Que vão como testemunhas, porque são-nos sempre pedidos 1001 documentos, mesmo a gente levando os originais. Nunca há um acesso ao sistema, portanto o sistema normalmente está sempre fora do ar, e portanto todas essas temáticas que podem sempre parecer pequenas, mas que obviamente são grandes entraves para este processo de transformação digital e que começa, a meu ver, muito pela administração pública. António Pinto, como as instituições, ou seja, como as parcerias entre instituições públicas, privadas e startups podem acelerar essa rota da transformação digital em Angola? Júlio, nós funcionamos enquanto sociedade de uma forma cooperativa e colaborativa, ou seja, nós não somos seres, por assim dizer, unissolulares, que vivemos sozinhos, né, afastados de tudo e de todos. Nós vivemos, obviamente, sempre em comunidade. E é um bocadinho, acontece o mesmo com as organizações, sejam elas públicas ou privadas. Nenhuma empresa vive por si só e para si só, portanto funciona em comunidade. E portanto, obviamente que estarmos abertos, nós NCR Angola, às parcerias, aos nossos clientes, permitiu-nos ao longo destas décadas, obviamente também oferecer aqui um conjunto de produtos e serviços alinhados com as suas necessidades, com as suas expectativas. Num evento como a Angotic é muito importante que haja por parte dos expositores essa abertura, ou seja, esse convite, por exemplo, aos nossos clientes, para que eles possam ver de uma forma quase que agnóstica o que é que nós, enquanto empresa, estamos a fazer. E estes quase 70 anos de atuação no mercado, eu acho que lá está, são um bom selo de garantia dessa relação que nós fomos sempre mantendo com a comunidade. E esta comunidade, este nosso ecossistema, vai desde o cliente final, às empresas, à administração pública, acho que só assim, e às instituições, por acaso, universitárias. Nós recebemos muitos convites de institutos, de universidades, para participar, seja em palestras, seja em feiras, e isso demonstra, digamos assim, a credibilidade que nós, enquanto marca, fomos ganhando ao longo destes anos. Qual será o principal diferencial da participação da NCR nesta edição do Angotic? Nós, na edição de 2026, vamos focar a nossa participação única e exclusivamente nos serviços e soluções para empresas. Nós, no passado, já tivemos vários moldes de participação, portanto, trouxemos, por exemplo, projetos de responsabilidade social para dar a conhecer ao mercado, já tivemos a nossa loja online durante muitos anos presente na Angotic, a nossa área de retalho, também já tivemos, há cerca, creio, de 3 anos, o lançamento da nova versão do nosso software de gestão empresarial, o SAC Web, e este ano vamos focar-nos apenas nos serviços e soluções para empresas. E, portanto, vamos ter estas duas soluções, o MPS, a gestão de impressão, e esta outra solução do NOC SOC, que permite, digamos assim, esta gestão, esta monitorização da infraestrutura das empresas. Pela maturidade que a NCR tem no mercado, como é que olha para o ecossistema das startups em Angola? Olha, nós tivemos um grande salto nos últimos anos. Eu ainda me lembro das primeiras startups e dos primeiros projetos que normalmente estavam ligados a concursos, por exemplo, do BNA, há uns anos atrás, ou então a concursos das empresas de telecomunicações, que normalmente faziam, digamos assim, concursos nacionais para captar o interesse de startups. Eu acho que hoje já passamos o nível de apenas este tipo de startups estarem no papel, portanto, passarem do papel à realidade. E temos hoje no ecossistema, portanto, basta termos um telemóvel e conseguirmos aceder a um conjunto de aplicativos de hoje em dia de empresas, não é? Mas que começaram como startups e que se foram afirmando, ganhando o seu espaço. Portanto, hoje em dia, enquanto clientes, existe, a meu ver, mercado
para estes projetos e passarem a ser projetos a organizações de facto. Portanto, instituições credíveis, criadas no papel, criadas de facto, que geram postos de trabalho, que geram valor, que geram riqueza. Como a UNICEF enxerga o futuro da transformação digital em Angola nos próximos anos? Olha, eu acho que há aqui uma grande janela de oportunidades ao nível da transformação digital. Nós temos ainda algumas debilidades, como eu mencionei, ao nível do tecido empresarial, ao nível da administração pública, mas também temos aqui uma oportunidade de ouro para, como eu costumo dizer, passar etapas, ou seja, enquanto que, por exemplo, em mercados mais maduros da Europa, Estados Unidos, da Ásia, digamos assim, as coisas tiveram as suas fases, os seus tempos, nós aqui em África e em Angola particularmente temos uma oportunidade para, de certa forma, passar etapas. E, portanto, temos uma necessidade, enquanto consumidores e enquanto digamos assim, pessoas, utilizadores das instituições públicas, vamos assim dizer, esta necessidade de exigir do outro, portanto, da administração pública, a incorporação de tecnologias de informação e comunicação nos seus processos. E, portanto, estes organismos públicos, a meu ver, têm aqui um grande desafio, que é da sua própria transformação. Depois, as empresas. Nós temos aqui um tecido empresarial formado muito por pequenas e médias empresas, de norte a sul do país. Temos ainda grandes debilidades, por exemplo, ao nível da energia, não é? Da eletricidade, mas temos também em Angola um conjunto de recursos que nos permitem, lá está, passar de zonas sem energia a zonas movidas a energia, mas a energia solar. Nós dificilmente vamos ver um país todo ele conectado por torres de alta tensão, porque isso obviamente tem um custo muito elevado e tem um processo que é muito demorado. E, portanto, para, por exemplo, se reduzir esse delay, esse atraso estrutural que nós temos que saltar aqui uma etapa, que é a da eletrificação de uma forma tradicional, e permitir que, por exemplo, uma vila, um povoado, tenha acesso à eletricidade, tenha acesso à energia, tenha acesso à internet de forma mais local, mais remota. Eu creio que, por exemplo, a existência do Angosat, a existência de satélites como aqueles do Elon Musk ou da Amazon, que estão agora em testes, vai permitir a sítios mais remotos ter acesso à internet, ter acesso ao mundo digital de uma forma não antes pensada. Muitas vezes nós tínhamos aqui uma noção de, lá está, ter aqui um gerador, ter como há uns anos atrás uma parabólica, não é? Uma antena parabólica. Isso hoje em dia já é completamente desnecessário. Acho que nós, num espaço de 10, 15 anos, conseguiremos, com algum esforço, com alguma resiliência e com algum investimento público e privado, conseguir colmatar ainda essas falhas estruturais que ainda existem. O governo de Angola, juntamente com o setor das telecomunicações, tecnologia da informação e comunicação social, tem levado a cabo algumas transformações, algumas reformas no setor tecnológico. A transformação digital em Angola já é uma realidade ou ainda está numa fase embrionária? Não, nós ainda estamos numa fase, a meu ver, embrionária, inicial. Nós temos agora um anteprojeto de lei que esteve à discussão, à consulta pública, para, digamos assim, se definir aqui um conjunto de requisitos e de necessidades, não só para a convivência genérica das entidades públicas e da sua relação com o mercado, com os cidadãos. E eu acho que aí é um bom ponto de partida. Acho que agora esta consulta pública deveria efetivamente efetivar-se numa lei de rápida implementação. Mas temos ainda aqui um processo. Portanto, não é, obviamente, que se calhar a província de Luanda, e pelo menos esta zona mais central, não é? Porque a província de Luanda também é grande, mas esta zona mais central obviamente é se calhar mais privilegiada por ser uma zona mais urbanizada, onde temos efetivamente aqui uma grande acumulação de pessoas, de empresas, de organismos públicos, mas contamos ainda com este desafio de tornar a transformação digital algo real, algo
palpável para as empresas, para as pessoas e para a administração pública em qualquer ponto do país. Aqui o desafio é nós, por exemplo, quem nos vê e ouve, por exemplo, na Willa, não tenha que percorrer se calhar quase 500 km para saber se o seu bilhete de identidade já está disponível para levantamento, ou se, imaginemos, na próxima segunda-feira consegue fazer o tratar do bilhete, não é? Porque obviamente, como vocês imaginam, este tipo de constrangimentos tem obviamente os seus custos. Tanto momento agora, não é? Sim. Para perguntas e respostas curtas. Tem uma dinâmica que nós temos aqui no nosso podcast. Perguntas ou respostas curtas, não é? Perguntas curtas e respostas curtas. Uma palavra para definir inovação em Angola. Resiliência. O futuro digital em Angola é? Risonho. O maior desafio das startups hoje? É serem credíveis. Angotic é? O maior evento de tecnologia em Angola. Tecnologia que mais vai impactar Angola nos próximos 5 anos? Acho que a inteligência artificial. Como olha para as startups? Com bons olhos. Com bons olhos. Transformação digital sem inclusão é possível? Não. Isso está completamente fadado ao insucesso, ao fracasso. E já agora, olhando para as nossas câmeras, não é? Um conselho. Não terminaram. Tens aí mais? Startup angolana que admira. Uma startup angolana que eu admiro. Eu sou grande utilizador de todos os aplicativos de compras e de transporte, portanto, vulgo táxi, não é? Eu, por exemplo, sou um grande consumidor do Mambo e da Mambo, fazendo aqui publicidade às duas. O que não pode faltar no Angotic 2026? Eu acho que um genuíno interesse, quer das pessoas, quer dos expositores. Agora, para completar uma frase, Angola será digital quando? Quando, de certa forma, todos contribuirmos para o sucesso do país. E o sucesso do país é, digamos assim, a múltiplos níveis, não é? Variados níveis. Mais uma vez apelo à união, não é? E já agora, não é? Agora é o momento de deixar um conselho para aqueles que pretendem visitar e também estarão lá como expositores no maior evento de tecnologia a nível nacional e internacional, que é o Angotic. Bem, eu acho que aqui o desafio para todos que nos veem, que nos ouvem, é que é sem dúvida, serão 3 dias onde existe, digamos assim, a possibilidade, a oportunidade de conhecerem o que de melhor se faz em Angola, ao nível das tecnologias de informação, conhecerem as principais marcas, também verem que fornecedores, que empresas podem ser os vossos parceiros na implementação de projetos, sejam organizações públicas, sejam organizações privadas, de como é que nos podem, de certa forma, tornar parceiros do vosso negócio. Portanto, acho que é uma feira que é uma oportunidade aberta para pessoas e para organizações estarem em contacto com o que melhor se faz em tecnologia, aqui em Angola e também no mundo. Para terminar, por que razão o público não pode perder esta edição do Angotic? Vamos lá ver, nós aqui em Angola não temos muitas feiras, não é? Às vezes temos a Filda, mas aqui em Luanda, não é? Temos a Filda, que é mais generalista, e a Angotic é sem dúvida a feira de tecnologias em Angola. Temos que ser muito realistas, é a feira de tecnologias em Angola e, portanto, para as pessoas, como eu disse há pouco, para as pessoas, para as empresas, para as instituições públicas, é uma oportunidade de ver, é como se fossem visitar uma rua ou um grande centro comercial. Vamos pôr isto de uma forma. Imaginemos a Angotic como um grande centro comercial onde as pessoas vão visitar as várias lojas e aqui as várias lojas são os vários expositores. Portanto, vão ter a oportunidade de ver coisas muito específicas, não é? Como quando nós vamos, por exemplo, a uma loja de desporto, não é? À partida só encontramos artigos de desporto, mas vamos encontrar nestes expositores, digamos assim, a especificidade do negócio tecnológico e, portanto, vão ter a possibilidade de conhecer diversas tecnologias que podem ser, obviamente, convergentes, elas podem coabitar de forma tranquila nos vários sistemas das instituições
e portanto ter esta abertura de espírito de ir visitar um shopping, ir passear, ir conhecer o que melhor se faz em tecnologia e depois pensar como é que essa tecnologia pode ser incorporada na sua instituição, como é que eu posso tirar partido dela na minha empresa ou no meu organismo público. Ainda dentro das perguntas e respostas curtas, fazes tu? Não, tem mesmo uma questão. Tem uma questão. Na stand da NCR, para essa edição, os jovens que vão à procura da primeira oportunidade irão de encontrar o primeiro emprego ou estágio? Nós normalmente somos muito contactados, como vocês imaginam, para solicitações de emprego. Os nossos, digamos, as nossas necessidades são cada vez mais especializadas. Fruto também desta, de certa forma, especialização da própria empresa. Cada vez mais o que nós procuramos são profissionais com competências, com conhecimentos, obviamente ligados à área tecnológica. Obviamente temos aqui um conjunto de, digamos assim, de necessidades de outros níveis, nas áreas de suporte, a área administrativa, a área financeira, a área de recursos humanos, mas tendencialmente o que nós procuramos são pessoas com conhecimentos em tecnologias. E, portanto, é sempre, digamos assim, de bom agrado que nós, ao participarmos neste tipo de eventos, acolhemos sempre os currículos de quem nos contacta. Nós temos depois um conjunto de, digamos assim, de necessidades que muitas vezes são publicadas, por exemplo, no LinkedIn da empresa ou no nosso website, e as pessoas normalmente tendem a inscrever-se. Mas, por exemplo, recorremos muito a jovens estudantes, por exemplo, a fazer inquéritos de satisfação dos clientes, seja em loja, seja de forma às vezes até um bocadinho mais, seja, por exemplo, para empresas, e portanto, obviamente, qualquer pessoa que nos queira deixar o seu CV será sempre muito bem-vinda. E será bem recolhido. Na reta final, António Pinto, ficou alguma coisa por se dizer? Não, acho que aqui a grande mensagem é realmente que as pessoas participem, não é? Que as pessoas deixem somente de ouvir na rádio, ou de ver na televisão ou nas redes sociais e que efetivamente comprem o seu bilhete, apareçam durante estes 3 dias, estejam em contacto com as empresas. Também é uma forma de, mesmo quem é um profissional ou quem é um jovem estudante, por exemplo, perceber o que é que se está a fazer de tecnologia em Angola. Sim. Tem uma forma de direcionar o seu trabalho. Eu entendo que muitas vezes no início da carreira o mais importante é conseguir um emprego. Isso já nos aconteceu a todos nós. Mas depois, a páginas tantas, nós temos que perceber naquilo em que podemos até ser bons e nos destacar. E, portanto, para quem é, por exemplo, informático ou quem está a estudar neste momento, é bom conhecer aquilo que se faz neste momento para, quando entrar no mercado de trabalho, conseguir direcionar muito melhor a sua carreira. Chegamos à reta final, não é? Sim. O podcast que nos aproxima do maior fórum internacional de tecnologias de informação e comunicação de Angola e da África Austral, Angotic. Só nos resta reiterarmos as nossas saudações tecnológicas e agradecer o António Pinto, que é responsável de marketing e comunicação da NCR Angola. Obrigado a ambos pelo convite. Continuem a acompanhar os próximos episódios porque estamos juntos na rota da transformação digital. Certamente. Obrigado.